Como vocês sabem, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro impressionante, por diversas razões. Primeiro, porque nós vemos a obra de um sábio antigo que se permite reclamar. Segundo, porque nós vemos que esse sábio antigo, ele tem conselhos que eles são controvertidos. Você lê ele a primeira vez, você tem que pensar no que ele quer dizer, mas algo já ficou profundamente claro. Provérbios é o princípio da sabedoria. Eclesiastes, a sabedoria está no final do livro, e a sabedoria é o contrário. O autor quer nos levar à sabedoria, mas no processo de nos conduzir à sabedoria e ao temor, ele vai nos apresentar um mundo difícil de viver, os conflitos da vida, e nesse construir em cima desses pontos que ele pretende no meio do caminho, ele vai construir a sua visão do que significa uma vida do temor e uma vida sábia. Mas existe algo que em todo o seu livro ele pontuou, mas ainda não definiu. Até aqui nós ouvimos falar sobre a tolice, mas nós ainda não ouvimos como que o autor nos ensina, ou o que ele nos ensina de uma maneira mais clara sobre a tolice. E é curioso que nós vamos gastar uma manhã na igreja do Senhor para falar sobre o perigo da tolice. E você deve perguntar, mas por que é que nós teríamos que ouvir sobre os perigos da tolice? Nós que conhecemos a Cristo Jesus, que lemos as Escrituras, por que é que nós temos que saber quais são os problemas e os perigos da tolice? Afinal de contas, nós não somos os tolos dessa história. Será? Eu costumava pensar que tolice ele não era um estado da alma. Eu pensava que tolice era um momento da vida. Todo mundo que já teve entre 18 e 22 sabe o que eu estou falando. É aquele momento da vida em que você tem certeza que você sabe todas as coisas, você tem certeza de tudo o que precisa ser feito, embora não tenha estudado absolutamente nada, não tenha experimentado absolutamente nada, e você acredita que pode tomar decisões que são saudáveis e produtivas. Para não expor ninguém, eu vou contar as minhas decisões para vocês. Um dia eu acreditei que eu deveria pintar o meu cabelo. E eu acreditei que eu deveria pintá-lo de vermelho. E não somente isso, eu acreditei que eu deveria colocar blonda no meu cabelo vermelho para ficar meio laranja, meio cobre, meio vermelho, pentear para cima, porque eu queria parecer, quem sabe, o Curupira. Eu achei que aquela era uma decisão sensacional. E você sabe qual que é o pior de tudo? Eu fui para a praia. Não somente eu passei vergonha pública, eu andava na praia assim, com um cabelo de fogo, para cima, com gel. Só que eu esqueci que eu ia entrar no mar. E que o fogo ia apagar. E eu parecia um poodle que tinha sido atropelado. Sabedoria. Profunda sabedoria de alguém de 18 anos. Eu achava que tolice ele era um período da vida, um período que todos nós passamos. E eu achava que a tolice ela sairia de nós. Aliás, a Escritura diz que nós devemos corrigir os nossos filhos para tirar a tolice do coração dela, porque parece que a tolice vem com a gente. O problema é que ela não sai. Vem a disciplina dos pais, ela não sai. Vem a vergonha na escola, ela não sai. Vem os desafios da faculdade, ela não sai. E a coisa que mais me impressiona são adultos tolos. Homens e mulheres que se comportam como adolescentes. Homens e mulheres que deveriam ter vencido o estágio da tolice, mas comprovam que a tolice é um estado da alma. Um estado da alma que tem muito a ver com a nossa vida e a nossa experiência. Talvez eu não consiga definir nenhum de vocês como tolos, e talvez você não consiga me definir como tolo, mas é porque talvez nós definimos os conceitos de maneira diferente. O texto que nós vamos usar, vamos ler hoje, inclusive peço para que você abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 10, o capítulo todo. Nós vamos pregar esse capítulo em 3 partes, porque é muita tolice para um dia só. Nós vamos dividir um pouquinho para a gente conseguir tornar isso um pouco mais palatável. Mas a verdade que nós vamos encontrar aqui é que a definição de tolice apresentada nesse texto ela é muito curiosa.
3 palavras hebraicas são usadas para descrever a tolice nesse texto. A primeira é siklut. Ele diz o seguinte, ele descreve a tolice no sentido de estupidez, insensatez. A tolice, da perspectiva dessa palavra hebraica, significa a falta de sabedoria ou instrução. E a pessoa que não tem sabedoria e instrução é aquela pessoa que se expõe ao perigo. Tolo se expõe ao perigo. O tolo é insensato. O tolo, ele tem a característica de não ter passado pelo processo de instrução. A impressão que eu tenho é que essa é a palavra hebraica para adolescência, não é? Se expõe ao perigo sem instrução. Mas não é somente isso. Uma segunda palavra hebraica é Kesil. E Kesil significa o tolo insensato. Ele, naquilo que se refere à sua vida prática, ele é estúpido. Não é somente sem instrução, o seu modo de agir também demonstra sua falta de instrução e sabedoria. E o modo de agir é descrito de uma maneira quase que agressiva. O estúpido é mais do que somente alguém tolo. Talvez uma dose, quem sabe, de agressividade. Mas no que se refere ao ambiente religioso, o tolo também é insolente. A palavra que descreve a tolice no texto hebraico, especialmente as palavras que descrevem, elas nos mostram que a tolice é muito mais do que um período, é muito mais do que somente atitudes ruins, é um estado do indivíduo. E por fim tem a palavra sakal. Essa é a mais curiosa das 3. Porque a ênfase desse termo não é somente na sua tolice, não é somente na sua insensatez ou estupidez, na sua falta de sabedoria ou falta de entendimento. Ela descreve o fracasso moral e espiritual do indivíduo. Tolice, da perspectiva do autor de Eclesiastes, é alguém que, por não ter sabedoria e se expõe ao perigo, alguém que nos seus relacionamentos e na prática, ele pode ser descrito como um estúpido, um insolente. Mas o tolo, em última análise, é aquele que não presta atenção no que o Senhor fala. O seu fracasso espiritual e moral é visível. E na tentativa de não somente definir os termos da tolice para nós, o autor de Eclesiastes, ele vai também dar características dessa tolice. E ele oferece características que são muito interessantes no capítulo 10. Observe comigo, versículo 1, ele diz: como mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Um pouquinho de tolice, ou estultícia, ou falta de informação, ou falta de sabedoria. É a mesma coisa que uma mosca no perfume. Nesse contexto, nós já vimos que perfume ele descreve sabedoria, descreve algo bom, algo positivo. Mas um pouquinho de tolice estraga toda a vida. E nós observamos que mosca morta e mau cheiro apresentam para nós uma característica da tolice, ela é autoevidente. A tolice você sabe onde está porque você sente o cheiro dela. A tolice você sabe onde está porque ela se manifesta de um modo inegável. Aliás, usando uma metáfora um pouquinho diferente, observe o versículo 3. Ele diz, quando o tolo vai pelo seu caminho, ou seja, quando o tolo vive sua vida. Olha só o que nós ouvimos. Falta-lhe entendimento e assim mostra a todos que é astuto. Ele demonstra sua tolice. Ele demonstra sua tolice. O tolo deixa claro que por não ter conhecimento ele é tolo. É um garoto na praia com cabelo vermelho. Todo mundo sabe que ele é um tolo. A tolice é auto-evidente, nós sabemos exatamente onde ela está. Nós sabemos exatamente como ela se parece. Sabemos exatamente como ela se movimenta. Nós sabemos exatamente onde a tolice está. Mas não é só isso. A tolice ela não é somente auto-evidente. O versículo 2 nos diz o seguinte: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o estulto para o da esquerda. Existe algo destrutivo na tolice. Direita e esquerda aqui, por favor, não me entendam nos dilemas políticos dos nossos dias.
Direita e esquerda, nesse contexto, significa a honra e o contrário da honra. Pense por um momento que no mundo antigo, a destra do rei era a destra do seu cedro, do seu poder e da sua autoridade. Do seu lado direito se assentam pessoas de honra. Pense por um momento que Jesus Cristo, quando descreve a sua vinda no futuro, ele separa ovelhas à sua direita, mas ele coloca os cabritos à sua esquerda. O destino final é definido nesses termos, porque direita é honra, é sabedoria, é poder, autoridade. O outro lado é o oposto disso. Se a sabedoria está inclinada à honra, a estultícia está inclinada à desonra, ao descaso. Eles são diametralmente opostos. Se a sabedoria nos leva à sensatez e o cuidado, e a tolice nos expõe ao perigo, nós entendemos que não somente ela é visível e perceptível, a tolice ela é destrutiva. E o autor de Eclesiastes vai nos mostrar como que essa tolice, que é auto-evidente e destrutiva, se manifesta no mundo. No texto que nós vamos ler hoje, até o versículo 10, nós vamos observar 3 ocasiões em que a tolice é profundamente perigosa. Em 3 ocasiões em que, no contexto do autor, a tolice é profundamente perigosa, não só por ser auto-evidente, mas por ser destrutiva. E o primeiro exemplo que ele nos oferece é o exemplo da ira. Diante da ira, a tolice é profundamente destrutiva. Mas ele não vai usar o exemplo somente da ira. Ele vai nos apresentar o ambiente da ira que acontece na presença daquele que governa. Observe o versículo 4. Ele diz o seguinte: levantando-se contra você a indignação do seu governador, não deixe o seu lugar. Nós sabemos que a autoridade nos dias de Kohelet, ela era um pouco mais poderosa que nos nossos dias. Nós já vimos ele descrever a si mesmo como rei, como aquele que tem autoridade para fazer o que quiser, como aquele que tem autoridade para destruir, como aquele que tem autoridade para fazer do modo como ele quiser, o que ele quiser com a sua vida. No contexto da autoridade do mundo antigo, onde todo o poder era centralizado na mão de um indivíduo, quando a ira desse indivíduo se virasse contra alguém, essa era uma situação de vida e morte. Essa era uma situação onde a tolice é profundamente destrutiva. Esse é o típico lugar em que o tolo morre. Porque se a ira do teu governador, se a ira daquele que exerce autoridade no seu contexto se levanta contra você, como é que você pode guerrear contra o rei? Como é que você pode se levantar contra o governador? Se ele entender que a sua vida precisa ser terminada, que exército você vai chamar na sua defesa? A tolice é profundamente destrutiva aqui. Conheço a história de um homem que resolveu assistir um jogo da Ponte Preta. Ponte Preta e do Guarani. Torcedor fanático do Guarani. Vestido de verde, corneta verde, torcendo no estádio. Sentado na torcida errada. Alguém da torcida, gentilmente, eu imagino, chegou para esse indivíduo e disse o seguinte: para de tocar essa corneta. Eu vou pegar a sua corneta. E diante da ira, especialmente do insensato, de modo profundamente prudente, o torcedor responde: vem pegar. Foi linchado por 20 pessoas, nunca mais voltou no estádio. Diante da ira, o tolo é destrutivo. E ele é autodestrutivo. Ele causa mal para si mesmo. O tolo, diante da ira, ele entende que é seu lugar levantar a voz, erguer força, demonstrar poder.
Mas o conselho de Kohelet é completamente diferente. Ele diz: não deixe o seu lugar. Kohelet não diz: fuja. Kohelet dá uma ideia de prudência, de sabedoria, que é marcada por coragem. Ele fala: não saia do seu lugar. Nós presumimos que a ira aqui é uma ira indevida, porque se fosse devida, fugir é a melhor alternativa. Talvez essa ira não fosse algo justificado, e porque não era justificada, ao invés de demonstrar temor, por convicção e coragem, você fica onde você está, você mantém o seu pé no seu lugar. Mas ele não diz que para você fazer isso como uma forma de conflito, ele continua dizendo: porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Parece aquele provérbio que diz que a palavra branda desvia o furor. Parece que o ofensor aqui, ele é alguém que não tem mérito na sua ira. Ele agride porque pode. Mas a resposta daquele que mantém a prudência e a sabedoria é firmeza de convicção, é postura, mas com ânimo, como ele descreve, um ânimo sereno, palavras brandas, quem sabe, silêncio. Nós não experimentamos esse tipo de corte nos nossos dias, mas nós sabemos exatamente o que é isso aqui. Nós conhecemos a ira dos relacionamentos. Nós já experimentamos dias de iras de parentes, cônjuges, amigos. E nós já vimos iras injustificadas sendo levantadas contra nós. E nós já entramos nessa briga. Nós já levantamos a nossa voz, nós já erguemos o nosso poder, nós já juntamos a nossa força e com toda a nossa tolice nós fomos à guerra. É por isso que a tolice é tão perigosa. Porque ela é um estado que ainda habita em nós e nós estamos prontos para usá-la. Quantas vezes você já brigou com seu cônjuge, com sua mãe, com seus pais? Quantas vezes você já brigou e terminou dizendo: eu deveria ter ficado quieto? Essa é a voz da sabedoria que você devia ter ouvido antes de levantar a voz. A tolice é destrutiva. Ela destrói relacionamentos. Ela destrói convívio de pessoas. Diante da ira, o tolo é profundamente autodestrutivo. Nós sabemos de pessoas, familiares, que não conversam mais uns com os outros. Por quê? Porque no dia da ira responderam com tolice. E no dia da ira provocaram mais ira, mais distância, mais conflito. Isso é tolice. O segredo do autor é: no momento da ira, seja sábio, prudente, mantenha o seu lugar, com palavras serenas, palavras brandas, uma postura que não tem conflito. Porque é assim que nós vamos desviar o furor, é assim que nós vamos acalmar ofensores, é assim que nós vamos minimizar os potenciais de conflito dentro de casa. A tolice ainda está no nosso coração, queridos. E nós precisamos cuidar com ela, porque ela é destrutiva. Mas ela não é somente destrutiva, ela é autoevidente. Diante da falta de caráter, nós vemos a tolice é visível. Nós cheiramos ela à distância, nós farejamos ela com facilidade. E os exemplos que o nosso autor vai nos apresentar a respeito da falta de caráter, nós conhecemos tão bem que nos enoja. Nós sabemos exatamente o que o autor vai nos contar, porque nós conhecemos esses exemplos.
Observe o que ele diz a partir do versículo 5. Ainda há um mal que eu vi de baixo, um erro que procede do governador. Nós ainda estamos na esfera da liderança, nós ainda estamos na esfera da autoridade, nós ainda estamos diante daqueles que têm poder sobre nós. Mas olha que palavras duras. Erro, mal. Existe algo maligno e errado no modo como o mundo é coordenado, como aqueles que têm autoridade, como eles coordenam o mundo. E da perspectiva do autor, esse mal e esse erro é a propaganda mais evidente da tolice. E olha só o que ele diz: o tolo colocado em posições elevadas e os ricos sentados em lugares abaixo. Para os nossos ouvidos sensíveis, a ideia de colocar um tolo no lugar parece ruim, mas a ideia de um rico abaixo, como se ele precisasse estar em outro lugar, nos soa um pouco esquisito. Até porque nós gostamos quando pessoas pobres ascendem ao poder e ganham sindicatos de metalúrgicos pelo Brasil todo e ascendem por anos na presidência. Nós gostamos dessas histórias. Mas não é isso que o autor está falando. O autor está falando de um outro mal, muito pior, e que está presente em todo o tipo de governo, e nós conhecemos esse mal muito bem. E a falta de caráter de um líder que faz a opção pelo tolo, quando poderia fazer opção pelo competente. Se você já passou por essa injustiça, você sabe o quanto dói. Meu chefe favoreceu o primo do sobrinho do cunhado do vizinho da minha tia, porque eles eram amigos. A pessoa não sabe o que está fazendo aqui. Foi colocado alguém que é conchavo nessa posição na nossa cidade, porque ele tem relações familiares, comerciais, com a família do governador. Mal, erro, tolice. Nós conhecemos esse mal de perto, nós vemos esse mal o tempo inteiro. E é auto-evidente. A falha de caráter, ou a falta de caráter, deixa absolutamente clara onde está a tolice. Preterir competências por favores políticos, nós conhecemos isso. Preterir pessoas competentes no ambiente de trabalho por causa de amizade com outras pessoas, nós já vimos isso. Tolice, tolice, falta de caráter, falta de coragem. A vida adulta está cheia desse tipo de tolice, e nós vemos o tempo inteiro. Mas nós somos também realizadores dessas tolices? Será que nós só sofremos essas tolices de fato? Ou será que nós somos também pessoas assim? Aquilo que acontece no mercado de trabalho acontece na igreja. Pessoas que compram suas posições ou querem comprar suas posições. E líderes sem caráter dizem sim, senhor. Pessoas que, por sua influência e posição exaltada na sociedade, são recebidos dentro da comunidade como se devessem ser seguidos e ouvidos, e simplesmente por causa do seu status. Nós vemos esse tipo de coisa acontecer. E na falta de caráter de alguns líderes, nós vemos que esses homens ou essas famílias dominam comunidades. Quando jovenzinho ainda, ouvindo pastores mais velhos falando, eu me lembro do Armando Bispo contar essa história. Quando ele começou sua igreja em Fortaleza. Igreja num lugar pequeno, apertado, perto do centro da cidade, com dificuldade de expansão, estacionamento, todos os problemas que você podia ter em um mesmo lugar ele tinha. E trabalhando com intensidade para que aquela igreja pudesse progredir para a ideia de expandir com o evangelho que discipula e traz pessoas para a igreja, para conhecerem a Cristo Jesus. Um homem pede um horário, vai até o seu escritório e diz: aqui está o dinheiro, viaje com sua família, nós entendemos que você precisa de descanso.
você está sendo sugado em todas as direções. Nós queremos proporcionar esse alívio para você. Chorou, ligou para a esposa e falou: finalmente nós vamos conseguir sair de férias. Passa um tempo, a mesma pessoa volta e diz: pastor, essas decisões aí que nós estamos tomando com a igreja, o que o senhor acha da gente ir nessa direção? Na hora ele entendeu. Aquilo não era férias. Aquilo não era um investimento no cuidado dele. Aquilo era a compra do caráter dele. E ele entendeu que aquilo era barato demais. Abriu a gaveta, pegou o dinheiro, empurrou para o outro lado da mesa e falou: aqui não. Muito bravo, foi embora, saiu da igreja com todos os seus recursos. E a igreja prosperou. Porque homens de caráter, eles lidam com sabedoria diante das situações. Homens sem caráter demonstram sua tolice, manifestam a sua tolice. Eles aceitam compras muito facilmente. Eles aceitam inversões de papéis muito facilmente. E diante da falta de caráter, a tolice ela é autoevidente. O que me sugere que o que o nosso autor quer nos ensinar aqui, que essa tolice ela é profundamente perigosa. No contexto dessa igreja teria sido destrutiva. Um pouquinho de tolice estraga todo o resto. Por isso que ela é perigosa, é por isso que nós precisamos evitar. E como é que nós temos que agir em torno disso? Nós precisamos de caráter de fato. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham caráter e coragem, que se levantem pelo que é certo, de maneira branda, com palavras brandas, mas com postura. Isso não é correto, eu não faço. Isso não é correto, eu não vou fazer. Homens e mulheres que liderem com caráter de fato. Isso é sabedoria. Enfrentar os desafios propostos pela vida com sabedoria e não com tolice. Porque a tolice é profundamente perigosa, ela mora no nosso coração e se nós dermos trela para ela, ela vai nos destruir. Mas existe mais um ambiente onde a tolice é profundamente irritante e esse também nós conhecemos. Diante da incompetência, a tolice ela é ao mesmo tempo autoevidente e destrutiva. Correlete muda o ambiente, ele vai sair da esfera do governo, do reinado, nos conduzir para as práticas comuns da vida. E claro, ele vai nos conduzir às práticas comuns dos dias dele. E ele vai falar sobre a experiência do coveiro, do construtor, daquele que trabalha com pedras, do lenhador e do encantador de serpente. Ele poderia ter usado outras categorias, mas ele resolveu usar essas daqui. E ele vai demonstrar que o trabalhador imprudente também é tolo. O trabalhador que não faz bem o seu trabalho também é tolo. E ele deixa claro para todo mundo que ele é tolo quando trabalha. E quando trabalha, ele se expõe ao perigo. Em alguns momentos ele morre. Ou pelo menos ele se expõe ao perigo de morte. Tolice. Profunda tolice. Ele não está falando do pessoal dos X Games, que se expõe ao perigo, ou o time da Red Bull. Ele não está falando sobre pegar um avião e passar por dentro de um túnel. Ele está falando de pessoas que no dia a dia, por causa da sua própria incompetência, eles manifestam sua tolice. E a tolice que eles manifestam é destrutiva para eles mesmos. Observe. Versículo 8. Quem abre uma cova, cairá nela. Espera um pouco. Quem é esse indivíduo que ao abrir uma cova perde a sua vida? Algumas vezes a ideia de abrir uma cova no Antigo Testamento dava a ideia de armadilha. Então os meus inimigos caíram na cova, ou na sua própria cova. Na ideia, eles criaram um cenário para que eu fosse induzido ao erro, e quem caiu no erro foram aqueles que queriam me induzir. É o coiote do Papaléguas. A pedra sempre cai na cabeça do coiote.
O tolo é exatamente assim. Na sua incompetência, a pedra sempre cai na sua cabeça, ou ele sempre cai na própria armadilha que ele cria. É ele quem sofre o maior dano pela sua inabilidade, pela sua falta de prudência. Ele manifesta a sua tolice. Observe, o próximo, ele diz o seguinte, no versículo 8 ainda: quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Muros no mundo antigo eram pedras empilhadas. Abrir um buraco no muro não era muito prudente. As estruturas não estavam firmadas com cimento. Existiam formas de betume, mas abrir um buraco e um muro feito de pedras já não era muito inteligente. Mas como existia espaço entre as pedras, existiam também cobras. Em sua falta de competência, o tolo se expõe à morte. Quem arranca a pedra será maltratado por ela, e o que racha a lenha se expõe ao perigo. Quem mexe com o muro, quem mexe com esse tipo de trabalho está sujeito a esse mal. Mas eu gosto da ilustração do lenhador, porque nós conhecemos essa ilustração. Ele diz: se o ferro não está afiado, ou se o machado não está afiado, e não lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Essa é a origem da ilustração do lenhador, que gasta tempo afiando o seu machado antes de sair cortando as árvores. Porque não é prudente cortar madeira com machado sem estar propriamente afiado. Figura após figura, o nosso autor mostra que o incompetente no seu trabalho manifesta a sua tolice. Olha o último exemplo que ele vai dar. Se a cobra morder antes de ser encantada, não existe vantagem no encantador. Se na proposta de fazer com que aquele animal seja encantado, que ele dance, que ele manifeste algum tipo de entretenimento, mas essa pessoa for morta antes da hora, picada antes da hora, ela corre o risco de vida. Em todos os exemplos aqui listados, nós vemos trabalhadores que na sua incompetência manifestam sua falta de prudência, nós vemos que eles manifestam a sua própria tolice. De uma maneira muito inteligente, Kohelet está dizendo o seguinte: a tolice não começa lá no alto, nos reis. A tolice não começa somente na esfera da legislação, dos governadores, daqueles que estão em posição de autoridade. A tolice não tem status social. Do rei ao coveiro, todo mundo está sujeito à tolice. Diferentes formas, diferentes maneiras, mas ela continua auto-evidente e destrutiva. Ela continua perigosa. Mas tem um pequeno elemento solto em todo esse processo que parece nos sugerir qual é a direção de Kohelet nesse texto. Lendo esse texto, nós vemos tolice e pós-tolice. Mas no capítulo 10, versículo 10, nós lemos, no finalzinho do versículo: a sabedoria resolve com bom êxito, ou a sabedoria garante o sucesso. A sabedoria, ela é oposta. Ela é oposta à incompetência. A sabedoria, ela é oposta à imprudência. A sabedoria, ela se manifesta como o completo contrário de tudo que nós ouvimos. Porque o coração do sábio, ele está direcionado para a direita, honra. O tolo é quem se expõe ao perigo, moral e espiritualmente fracassado. A tolice não é somente uma questão de intelecto. A tolice é uma questão de abandono da sabedoria divina. A tolice que nós ouvimos nesses exemplos listados, eles são características de pessoas que abandonam a sabedoria dada por Deus. E eles manifestam a tolice que mora no nosso coração. O conselho de Kohelet, em outras palavras, é que existe uma solução melhor.
Existe um lugar melhor, existe uma proposta melhor, existe um modo melhor de viver a vida, que é a sabedoria que nos leva para as coisas que são de Deus, que pertencem a Deus, que nos levam para a sabedoria de fato, nos levam para aquele que é sabedoria de fato. Todos nós viveremos situações de conflito, todos nós estaremos diante da ira, todos nós estaremos diante da incompetência, todos nós estaremos diante de outros problemas da nossa sociedade, mas nós precisamos entender que nós não precisamos reagir como tolos. Tolos têm direito à tolice, nós não somos assim. Nós somos chamados por Deus para uma vida marcada por essa novidade de vida, que é marcada pela sabedoria de Deus, que tem a instrução da Escritura. Nós não somos convidados a permanecer na tolice onde nós estávamos. Nós não precisamos reagir conforme a média. Nós podemos corajosamente manter o nosso lugar com sabedoria e prudência nas palavras. Nós podemos com coragem fazer o que é certo. Nós podemos com coragem manifestar o caráter de Cristo Jesus diante da falta de caráter nesse mundo. Nós podemos demonstrar excelência no nosso trabalho diante da incompetência, porque nós não fomos chamados para tolice. O Senhor nos salvou e nos resgatou para que nós vivêssemos de acordo com os princípios e valores do seu reino. E a sabedoria nos coloca na direção desse Deus. A sabedoria nos coloca na direção daquilo que tem honra, naquilo que tem crédito, naquilo que tem verdade. A tolice é um maldito estado da alma que nos assola, mas nós não precisamos viver ancorados nela. Nós não precisamos viver a partir dela. Nós não precisamos reagir com ela. Tolice é destrutiva, auto-evidente. Tolice é perigosa, irmãos. Nós não podemos ser os tolos da nossa sociedade. Nós não podemos tratar o nosso Estado com a tolice com que ele nos trata. Nós não podemos ser os tolos do nosso ambiente de trabalho. Nós não precisamos ceder às tolices que nós ouvimos ali. E nem reagir com tolice ali. Nós não somos os tolos da igreja de Cristo Jesus, que fazem da igreja nosso campo de preferências. Nós não precisamos disso, nós somos chamados à sabedoria. Se você quiser levar uma vida séria nesse mundo, você vai ser confrontado. A tolice não tolera sabedoria. E o que nós mais vemos no mundo é que a tolice, ela está em todos os lugares. Não vai ser mais fácil, não vai ser mais simples, mas nós somos chamados para a sabedoria. Nós somos chamados para aquilo que de fato importa. É por isso que a sabedoria ela nos ensina um modo de agir, não somente um modo de conhecer as coisas. Sabedoria e o entendimento das Escrituras, eles não são regras ou proposições ou ideais que nós ganhamos por abstração e de repente ficamos sábios. Não, a sabedoria divina é alguma coisa que funciona na prática, é no hoje, é pé no chão. É por isso que diante da ira dos nossos governantes, dos nossos relacionamentos, seja onde for, diante da ira, a sabedoria nos ensina uma postura de convicção e brandura, duas coisas que nós não sabemos colocar sempre ao mesmo tempo. A tolice pode ser bem convicta e idiota, mas a sabedoria nos ensina uma convicção que é branda, que evita o furor. Uma postura de quem é convicto, que não vai ser demovido diante da ira, mas que não responde com ira. Diante da ira, nós estamos falando que o nosso lugar não é imposição. Nossa intenção não é ganhar o argumento. Sabedoria nos ensina uma postura de paz. Diante da ira, a sabedoria nos ensina
uma postura de paz. Não é de fuga, não é de abandono, é de paz. É ficar e reconciliar. Isso é sabedoria. Diante da falta de caráter, a sabedoria nos ensina que nós devemos fazer o que é certo porque é certo. Porque sim. Nós não vamos viver na nossa vida, nós não vamos trabalhar na igreja, nós não vamos servir no nosso trabalho baseado na tolice de outras pessoas. Nós fazemos o que é correto. Diante da falta de caráter, nós vamos ter que manifestar uma coragem de firmar os pés e dizer o que é certo e fazer o que é certo. Não é condenar, não é apontar o dedo, não é dizer onde estão os problemas, mas é como Kohelet nos ensina: mal, isso é mal, isso é erro. Com sabedoria, nós vamos agir com convicção. Porque o certo é o certo. Porque sim. E diante da incompetência, a sabedoria nos ensina uma postura de excelência. Uma postura de habilidade e de prudência, mas observe, a questão não é sucesso. Diante da incompetência, a nossa função, o nosso alvo, não é o sucesso, mas é o exemplo. Paz, convicção e exemplo. A sabedoria nos ensina paz diante da ira, convicção diante da falta de caráter e exemplo diante da incompetência. Nosso papel é ir para a direita, honra, e evitar a tolice, porque ela é autodestrutiva, ela é autoevidente e ela é profundamente perigosa para nós. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.